Se vocês forem assistir outros canais que eu tenho aqui, eu tenho, acho que são 7 ou 8 vídeos, porque eles foram fracionados, porque, cara, acho que são 2 horas de entrevista, e eu quis fazer vários videozinhos de 15 minutos para não cansar muitas pessoas, né? Mas enfim, eu acho que são as experiências... Pô, é tanta coisa que eu nem me lembro mais os títulos, me perdoem, gente, né? Eu deveria fazer o dever de casa nesse sentido e vir aqui um pouco mais munido para já dar todos os vídeos para vocês. Mas enfim, eu acho que alguma coisa assim, ex-soldado americano revela sobre os portais extradimensionais, né, ou alguma coisa assim. E ali, gente, nós temos o depoimento de um ex-soldado, né, que é chamado Aaron McCollum. E aí quando tu pega o depoimento desse Aaron McCollum com outros depoimentos, né, por exemplo, do Duncan O'Fanian, acho que é o Philip J. Corso, ou seja, às vezes até faz um pouco de confusão de nomes, pessoal, peço que me perdoem por isso, por causa que realmente são muitos assuntos. Mas, insisto, deem uma passadinha nos outros vídeos do nosso canal lá e vocês vão ver que tem muita coisa falando sobre isso. Entendeu? E aí vocês vão começar a encontrar os links, né? Então eu tive esse relato da base Dulce por diversas fontes diferentes. Quase todos que falaram sobre a base Dulce são ex-soldados, alguns que serviram em tempos diferentes, alguns que são filhos de outros que serviram com os pais deles, então as histórias vão se corroborando. E aí tu fica naquela, esse cara é um viajão. Pô, mas aquele é um viajão também, aquele é um viajão também, aquele também. Porque todos estão falando da mesma coisa. Entendeu? Então eu não sei até que ponto o Geva, para ter o ponto de vista dele formado, eu não sei até onde ele foi assistindo os depoimentos de todas as pessoas aí. Então às vezes é uma questão de como a informação chega até ti, até a pessoa, até você. Entendeu? É mais ou menos por aí. E então, às vezes tu ouve coisas daqui, coisas de lá, que fazem tu te embasar, né, as tuas opiniões, a tua maneira de ver as coisas. E quanto mais informações diversificadas, aonde tu encontra as congruências e as incongruências, as convergências e as divergências, aí é onde tu começa a ter embasamento. Então por isso que eu digo, o objetivo do nosso canal é jogar informações, outras pessoas comentam, né, vê essas informações, comentam, contra-argumentam de acordo com as informações que estes têm, e assim a gente vai evoluindo no debate. Ok? Agora vamos pular aqui, eu preciso entrar na questão das minhas crenças pessoais antes que qualquer um comece, né? Não sou ateu. Acredito em Deus com letra maiúscula. Acredito no único Deus, uma força suprema que rege realmente todo o nosso universo, todas as diversidades de possibilidades de vida. Outra coisa, sou grande discípulo do Chico Xavier, ouço muito Divaldo Franco, estudei muito de vários livros espíritas. Antes de eu ser um estudante de ufologia, eu era um estudante de espiritismo. Entendeu? Então, eu acho que foi realmente muito proveitoso e muito facilitador da compreensão dos estudos ufológicos, foi justamente o embasamento espírita que eu tinha. Principalmente, por exemplo, quando algumas coisas já, né, nos estudos espíritas já começaram a me remeter a alguns links com a questão ufológica. Por exemplo, quando lendo alguns dos livros espíritas, eu comecei a encontrar de certa forma comum, né, de diversas fontes diferentes, o relato do tal do Aeróbus, né, que alguns descreviam, isso tem até no filme do Nosso Lar, né, que antes de ver o filme O Nosso Lar eu tinha lido o livro há muito tempo depois. Então, aliás, essa história de tu ler o livro e depois ver o filme, eu adoro isso, acho muito show, parece que reforça a coisa toda, né. Então, na história que o espírito lá,
do médico que morre, e ele vai do outro lado, até ele tinha aquela soberba, eu sou médico, quero ajudar. Eu disse, não, aqui tu não é médico, tu é um espírito e a medicina que tu conhece lá na Terra não se aplica aqui, então cala tua boca e aprende. Interessante isso, né? E ele, com a sua humildade, com a sua percepção de que ele estava ali e precisava ser útil e ajudar, ele pega a vassourinha dele e vai lá varrer, né? Cara, eu acho que é nesse ponto que a gente percebe o quão amebas espirituais nós somos, e a gente, né, é forçado a ter essa postura humilde, porque não nos resta outra coisa, entendeu? Então é muito legal. Mas o que eu quero dizer com isso? Ele relata num momento, lá quando eu li o livro, a questão do aeróbus, né, o aeróbus, né? E daí quando ele fala do formato da nave, que parecia alumínio escovado em forma de charuto e não sei o quê, que aliás no filme ela é retratada um pouco de forma diferente, mas tudo bem, tá valendo tudo, né? Diversos casos de avistamento ufológicos começaram a relatar essa mesma nave de formato de charuto, coisa e tal. E eu me lembro que eu ainda não era ufólogo, não ainda tinha entrado de cabeça nesses assuntos, mas eu digo, ali eu comecei a fazer o link. Será que essas naves que as pessoas estão avistando, estão falando em forma de charuto, são a nave trazendo ou levando os espíritos desencarnados, que talvez possam estar vindo para encarnar, ou possam, né? Como eu sempre acreditei na teoria da reencarnação, e isso foi uma coisa que deu um desses grandes polêmicos nesse vídeo dos arcontes e os espíritos que eu fiz, né? Meu Deus, como deu pano para mano isso aí. Enfim, então ali começou, gente, a aparecer um dos links que me fizeram a pesquisar mais o fenômeno ufológico. Então eu venho estudando ufologia como um upgrade da questão espiritual, né? Então assim, creio muito no Chico Xavier. Tanto é que se as pessoas forem começar a ver o meu canal por inteiro, né, muitas vão até talvez se sentir um pouco mal por terem me ofendido, porque elas vão ver que a minha verdadeira postura e conduta e visão em relação ao campo espiritual. Se eu não acreditasse, ou se eu estivesse atacando os espíritas, eu não postaria lá os vídeos do Divaldo Franco, né, como um atestador do próprio caso do Satyabhaba. Então, já para aqueles que também disseram, vai estudar os Vedas, também não viram os outros canais, porque eu também falo muito sobre as escrituras védicas, né, falando de como eu sou um admirador de toda a história. Já trouxe uma vez um amigo que é o Cláudio Nigro, que fala muito sobre as escrituras védicas, né? Ele tem todo um conhecimento muito focado nessa questão. Estou com 2 vídeos aqui, né, que foram gravados ainda antes da entrevista do Gevaer, mas que eu estou aguardando que me mandar algumas imagens complementares a respeito dos assuntos que foram falados por ele. Então a edição e o upload desses vídeos aqui no canal estão só dependendo do envio dessas imagens pelo Cláudio Nigro. Então assim, novamente falando bastante sobre os Vedas, né? Abordando assuntos específicos. Então já para aqueles que dizem, tu não conhece nada de Veda, coisa e tal, já estão mordendo a língua também. Novamente, com toda humildade, não sou nenhum especialista no assunto, mas sim busquei conhecimento oriundo dessas fontes. Isso fica evidente em outros vídeos que eu coloquei aqui, não só o do Cláudio Nigro. A prova disso está, um dos meus vídeos que também gerou um pouco de polêmica é justamente Papa versus Satyabhaba, Sri Satyabhaba, né? Tá lá para quem quiser ver. Então estou lá expondo as obras do Satyabhaba, estou expondo as obras do Papa para que as pessoas tomem a sua decisão, baseado no que elas estão vendo. Esse é o objetivo do nosso canal. E para quem não conhecia o Satyabhaba, né, eu disse, bom gente, falar do Satyabhaba, de um cara lá da Índia, sem ter conhecimento, sem ter ninguém, como é que eu vou acreditar que essas coisas são verdadeiras? Em quem eu poderia me apoiar? Pois bem, que eu não só encontrei, como também divulguei no meu canal, uma experiência que o senhor Divaldo Franco teve indo à Índia e vendo com seus próprios olhos os feitos e as obras de Satyabhaba. Então, eu humildemente peguei um pouco da credibilidade do Divaldo Franco emprestada para esta questão. Porque eu
eu particularmente não tenho nenhum motivo para duvidar da idoneidade e da credibilidade das palavras do Divaldo Franco. Nem do Geraldo Lemos, muito menos do Chico Xavier, nem do Juliano Posati e nem de de outros tantos que estão realmente trabalhando nessa questão de divulgação das coisas. E quando eu falo naquele vídeo que me chocou dos espíritas não estarem abordando a questão ufológica, me referia a alguns centros espíritas regionais daqui. Entendeu? A minha ansiedade em debater o assunto me levou ao equívoco, né, de colocar o título daquele vídeo como foi colocado. Tanto que agora eu já mudei para ver se as pessoas entendem de forma diferente. Então, um erro grande que eu coloquei foi, inocentemente, gente, sem a intenção mesmo, foi a questão da generalização. Quando eu coloquei os espíritas estariam sendo enganados por arcontes, mesmo tendo um ponto de interrogação bem explícito e decisivo nessa questão, mostrando que trata-se de uma pergunta, porque se fosse uma afirmação eu teria colocado ou um ponto final ou um ponto de exclamação. Então já começa por aí as pessoas que me ofendem. Não perceberam que tratava-se de uma pergunta e não de uma afirmação? Mesmo assim, né, agora ficando mais calejado e mais experiente, começarei a ter muito mais cuidado em como eu coloco as coisas, ok? Então, mas de forma alguma foi por inexperiência, talvez por um pouco de ansiedade, mas não por maldade, nem com ideia de ofender ninguém. Então agora o título desse mesmo vídeo está lá como alguns espíritas estariam sendo enganados pelos arcontes e continua lá o ponto de interrogação, ok? Então assim, pegando a credibilidade emprestada do Divaldo Franco, porque é um cidadão que eu respeito, sigo e aprendo muito. Esse cara teve fazendo palestra aqui em Gramado, pertinho daqui de onde eu moro, gente, dá 10 minutos a pé aqui. E foi muito legal, a minha esposa foi, entendeu? Eu não pude ir, eu tinha compromisso, não pude ir infelizmente, mas foi muito legal, ok? Então assim, o Divaldo Franco faz uma viagem para a Índia, presencia, conversa, é recebido pelo Satya Baba e expõe a sua visão sobre, entendeu? No momento que eu assisti o vídeo do Divaldo Franco, né, foi o suficiente para embasar a veracidade dos fatos apresentados nos vídeos que eu vi. Tanto é que fiz questão de colocar este vídeo, quando eu falo do Satya Baba, já coloquei o vídeo do Divaldo Franco, do tipo assim, tu não acredita no Satya Baba? Então, né, porque tu não conhece, tu não me conhece, fica realmente difícil ir atrás do que eu estou falando. Por isso, dentro dessa ótica do não acreditem em mim, se você tem algum respeito, se você nutre uma confiança nas palavras de Divaldo Franco, ótimo, talvez você possa pegar a credibilidade dele emprestada sobre a questão Satya Baba, entendeu? Então isso que eu acho muito legal. Então aí eu vou desconstruindo esses ataques que as pessoas vêm fazendo a mim, que são infundados, e isso fica evidente quando vocês forem ver os outros vídeos que eu já gravei, os outros assuntos que eu já abordei. Eles vão perceber em que contexto foi feito este vídeo. E muitos vão morder a língua e muitos vão se sentir muito mal, né, em ter me atacado como estão me atacando. Alguns são nobres de espírito e eu fico com uma felicidade imensa de tê-los compartilhando os seus comentários no meu canal. E aí tu vê novamente quem está realmente comprometido com a causa ou quem só fala as palavras, mas não pratica o que aprende, ou que diz que acredita, né? Uma das pessoas, ele me deu um ataquezinho assim, depois que ele disse, Luciano, assisti outros 2 vídeos teus,
conseguir perceber a sua maneira de ver a coisa e por que tu estava colocando daquela forma. Ele entendeu o contexto em que aquele vídeo estava inserido e ele retornou humildemente dizendo: Luciano, me perdoe, não tive a intenção de te ofender, consigo agora ver com mais clareza o seu ponto de vista. Eu chego a ficar emocionado com isso. E honrado, porque assim, ó, pessoas com a capacidade de reconhecer os erros, né, eu acho que eles estão no outro padrão. Estão, né, muito acima de já muita coisinha que está aqui embaixo. Esses eu tenho satisfação de ter no meu canal. Da mesma forma como eu procuro sempre, ao notar um erro que eu possa haver cometido, procuro me retratar imediatamente. Então, gente, consegui abordar diversas fontes, né, diversas partes, me perdoem, que eu queria. Então agora vamos finalizar o vídeo com a questão... Nossa, né, olha quantas delongas, né, me perdoem, pessoal, mas enfim... o ímpeto, implosão do equilíbrio. Por que eu fiz o vídeo com este título, né? Eu estava pensando nessa madrugada, né? Porque eu tenho uma mania muito forte, e isso muito antes de ser um estudante de qualquer coisa. Isso é da minha pessoa, não sei por que eu sou assim. Sempre quando eu me deito antes de dormir, né? Parece que eu ligo um playzinho do filme, né, na minha memória, de tudo que aconteceu durante aquele dia. Então, as pessoas que eu conversei, as coisas que eu me comportei, as coisas que eu falei, as coisas que eu ouvi, as coisas que aconteceram, né? E aí eu começo a perceber de muitas coisas que eu falo, que eu disse, nossa, eu não deveria ter dito isso dessa forma porque isso causa margem a esse tipo de interpretação, mas naquele momento eu não estava conseguindo ver com essa abrangência, com essa lateralidade. Eu estava focado num ponto e isso causou né? Então a gente vai sempre fazendo uma análise do que foi feito, que as pessoas me disseram, e aí, às vezes em determinados momentos, eu só ouço as palavras que foram ditas por certos interlocutores, e às vezes ao analisar com mais calma durante as minhas reflexões, eu começo também a me lembrar da postura corporal, da expressão corporal de que foi dito isso e coisa e tal, do contexto em que aquilo foi mencionado, e tu começa a ter às vezes pontos de vistas diferentes, né? Então quando eu coloco o ímpeto, a implosão do equilíbrio, quer dizer que quando a gente age impetualmente, né, pela forma impetuosa, desculpa a redundância, mas não achei outro termo melhor para colocar, a gente às vezes pode não estar encarando a questão com a profundidade que ela necessita. Então a gente retrucar baseado já naquele que às vezes soa como uma provocação e às vezes não é, e ativa aquele nosso instinto de defesa que às vezes não seria necessário, entende? Nos faz cometer erros, nos faz ter interpretações errôneas em relação àquela situação. Então o caminho do meio, como é colocado como muitos mestres aí, né, que valem a pena ser ouvidos, o caminho do meio é sempre o melhor caminho a ser escolhido, né? Por quê? Porque as polaridades, os extremos são perigosos, gente, né? Então, assim, ó, primeiro, falando um pouco em relação à congruência discurso com atitudes, né? Gente, uma vez um menino que comia muito açúcar e a mãe dele não sabia mais o que fazer porque a mãe dele já sabia que o açúcar fazia mal devido a alguns estudos que ela tinha buscado e tinha descoberto, né, e assimilado as informações. No momento que ela constatou que o açúcar fazia mal e que o filho dela comia muito açúcar e que o filho dela não a respeitava e quando ela dizia filho coma menos açúcar não adiantava, ela chegou à conclusão que se alguma outra pessoa que tivesse uma evidência mais popularizada de saber, né, ou que essa pessoa deveria ser ouvida nas suas colocações, era um mestre, era um guru que era muito requisitado e famoso na região onde essa criança morava. Então essa senhora imaginou que se este mestre, que era muito respeitado e era realmente um sábio, né, se essa pessoa dissesse ao filho
que comer açúcar fizesse mal, talvez vindo daquela pessoa, que aquela criança sabia que tinha, né, uma necessidade de ser respeitada pela condição em que se encontrava, a mãe achou que talvez fosse surtir algum efeito se as palavras viessem deste mestre. O que ela fez? Levou a criança para ouvir este mestre. Como ele era realmente muito respeitado, a fila era muito longa para chegar nesse mestre para poder fazer uma pergunta a ele. Eis que depois de longas horas de espera na fila, essa mulher consegue chegar no mestre com a criança e o mestre amavelmente diz para ela: em que posso lhe ajudar? Ela retruca dizendo ao mestre, né? O meu filho tem comido muito açúcar e eu descobri que o açúcar faz muito mal ao organismo. Então eu gostaria que você dissesse para ele, para ver se essa criatura entende isso, que o açúcar é nocivo e que faz mal e que ele deve parar de consumir açúcar. O mestre, diante desta situação, olha para essa senhora e diz: a senhora pode voltar, por favor, na semana que vem? A mulher, como era o mestre que estava falando, não questionou, retirou-se da fila e retornou após uma semana. Repetiu-se o processo cansativo das longas horas, né, de espera na fila, até que novamente chegasse diante do mestre. E o mestre amavelmente olha para aquela senhora e diz assim: em que posso lhe ajudar? E daí a senhora, compreendendo que ele não lembraria do rosto dela por causa do tamanho, número, né, de pessoas que acessavam aos conhecimentos desse mestre, ela simplesmente, pacientemente repetiu para ele, né, e o lembrou da situação, dizendo: estive aqui a semana passada, relatei ao senhor o fato do meu filho comer muito açúcar e de o açúcar comer mal, e pedi para o senhor que o senhor dissesse para o meu filho que não comesse açúcar, e o senhor pediu que eu voltasse hoje, uma semana depois. Aí o mestre para pensa: ah, sim, me lembrei da situação. Ele olha para o garoto e diz: menino, como é seu nome? Aí o menino disse o nome: Pedro. Ele disse: Pedro, não coma mais açúcar porque faz mal. E a mulher, né? Se era só para dizer isso, por que o senhor me fez passar todas essas horas na fila? Né? Por que o senhor não disse isso a semana passada quando nós estivemos aqui? Aí o mestre olhou para ela e disse: porque na semana passada eu comia açúcar. Como é que ele ia ensinar se ele não praticava? Entendeu? Então fica a dica a esse pessoal que se diz espírita, mas fica agredindo os outros, né? Gente, vamos praticar, vamos ter as nossas atitudes coerentes com nossos discursos e nossas crenças. Então, já fica aqui o recado. Muitas pessoas estão contribuindo de forma maravilhosa, né? De forma realmente impressionante o intelecto de algumas pessoas. Meu Deus, como eu fico lisonjeado de ver pessoas que têm esse conhecimento dispensando o seu tempo em colocar essas coisas no meu canal. Me sinto lisonjeado, né? Eu digo, atrair esse nível de intelecto para o meu canal realmente me deixa bem feliz, bem feliz. Eu não sei nem como colocar isso e posso ser mal interpretado por isso, né? E que ali mostra a congruência de seus estudos com suas crenças, com suas atitudes, a maneira como essas pessoas se colocam. Então isso é maravilhoso, isso tem me deixado realmente impressionado. Então, gente, vamos lá. Algumas coisas eu começo a falar e não termino, eu sou assim mesmo, as pessoas que vão me conhecendo vão me entendendo, peço desculpa. Daqui a pouco, baseado nas próprias colocações que as pessoas vêm me fazendo, a gente vai contra-argumentando, crescendo. Esse vídeo já deve ter ficado extenso demais, não sei em quantas partes vou ter que dividi-lo, né, para que não fique muito carregado. Mas então, gente, vamos terminando por aqui. Fica a gratidão, né, a repercussão, a maneira como essas coisas têm sido abordadas. E vamos lá, vamos lá. Muito obrigado. Beijo no coração. Valeu.